Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Eu sou a Ana Rutz E eu sou a Ana Breda. e esse é o Estação Finanças, que você sempre escutou na Rádio Biz e no nosso podcast de Estação Finanças. E agora a gente está inaugurando no YouTube. Então, para você que está nos escutando na rádio, saiba que a gente tem também no YouTube da Rádio Biz, também estamos aí agora inaugurando esse novo formato de programa. Começar desejando um feliz 2021 para todo mundo, né, Ana? Um Sem ano dúvida. de muita prosperidade, muita saúde que nós estamos precisando. Vacina para todo mundo também, que não fará mal. E vamos começar falando de planejamento financeiro. Ana Breda vai aqui tocar esse programa contando para você por que você deveria começar 2021 fazendo um planejamento financeiro, por que ele é importante na sua vida e como você deveria fazer esse planejamento financeiro. Então, se você acha que esse é um assunto chato, não vai embora ainda, porque ele não é um assunto chato, é um assunto que faz sentido na vida de todos nós. Todo mundo deveria fazer um planejamento financeiro. Ana, como é que você começa fazendo um planejamento financeiro? Ana Breda. Olha, bom, prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. A gente tem sido uma fase interessante, né, das nossas vidas, de estar podendo compartilhar com vocês parte do nosso conhecimento. E o objetivo aqui, de fato, é que a gente se expanda, né, de conhecimento e prosperidade. Então, primeiro que começar o planejamento no início do ano. Acho que todo mundo gosta de começar as coisas no começo, né? Dá um pouco mais de força, embora a gente possa sempre estar começando. Acho que todo dia é um novo dia, de fato, ele é um novo dia sempre, inclusive para os planejamentos. Mas aproveitando a deixa, né, de começo de ano, enfim, foi um ano muito atípico o ano passado, e 2021 eu tenho certeza que está todo mundo cheio de vontade de fazer e acontecer. E acho que todo mundo fez grandes reflexões. Então, começar o planejamento no início do ano é sempre bom, porque a gente tem um ano inteiro pela frente e até para a gente ir se conhecendo e sentindo, né, o que é esse planejamento. O objetivo aqui, né, como é que a gente deveria começar um planejamento? Lembra, pessoal, que a gente fala de finanças pessoais, mas isso daqui serve para a vida, né? A gente está dando ênfase na parte financeira, porque ela é importante, e eu acho que todo mundo percebeu o quanto a gente precisa disso. Na quarentena, a gente viu, né, a importância da gente ter um pouco mais de noção das nossas contas e das nossas emoções, que eu sempre falo, né, porque a questão financeira, ela caminha com os nossos sentimentos, mas a gente percebeu que, de fato, era importante a gente planejar. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente pensa em uma série de coisas. O que eu trago, que eu acho que vale a pena a gente pensar no primeiro momento, é primeiro fazer uma reflexão sobre como foi, né, o nosso passado. O ano passado foi um ano atípico, mas eu acho que como ele foi tão atípico, ele também serve para a gente balizar o que teria sido o pior cenário, né, quando tudo cessa, que foi um pouco o que aconteceu, e isso ajuda muito. A gente, no mercado financeiro, quando trabalha com gestão de patrimônios, que é um pouco o meu mundo, a gente sempre se preocupa se tudo der errado, como é que o patrimônio se comporta, né? E a quarentena ajudou para a gente, para muitas famílias, perceberem isso, de como seria isso. E eu acho que trouxe isso no limite, que a gente brinca, que estressou essa situação para as pessoas poderem, de fato, ver isso. O que eu acho interessante, então, é a gente refletir sobre como foi o ano passado, como foi a nossa vida até então, e dentro dessa reflexão fazer uma avaliação, tá? Foi assim, e o que eu gostaria que fosse de diferente daqui para frente, né? Porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade no planejamento, delas imaginarem, às vezes, o que elas querem, os objetivos. As pessoas querem muita coisa, mas às vezes elas nem sabem o que elas querem pedir. Então, quando a gente já reconhece, às vezes, o que a gente não quer, ajuda a gente olhar para a coluna do lado e falar, bom, se eu não quero isso, o que eu gostaria então? Então, acho que a gente olhar para o passado, fazer uma reflexão do como foi a nossa vida, avaliar, né, de como a gente caminhou até aqui, e aí falando na parte de planejamento financeiro, e fazer essa avaliação do que não estava tão bom, o que eu gostaria. A hora Ana, que... às vezes eu pergunto assim para as pessoas que me procuram, né, como que é a vida financeira delas ou como foi a vida financeira delas até ali, e elas
falam várias coisas negativas. Elas falam, por exemplo, eu sou péssimo com dinheiro, eu sempre lidei mal com dinheiro. Muitas começam contando histórias da família. O que você acha, assim? Você acha que esse tipo de reflexão é importante nessa primeira etapa? Da pessoa pensar, olha, eu sempre fui assim, eu sempre agi de determinada forma. Como que você Eu acho, acha? na verdade, seria o mundo ideal é que todo mundo sempre pensasse positivo, né? Mas isso é impossível. Então, eu acho que quando a pessoa ela já tem uma noção de como ela é, é um autoconhecimento. Eu acho que se você entende como você é, fica muito mais fácil de você lidar com as questões e saber o que você tem que melhorar. Então, quem não traz isso, a gente tem que fazer um trabalho anterior, que é identificar o perfil daquela pessoa. Até que, enfim, nós já fizemos, para quem nos está vendo pela primeira vez, no Spotify e na Rádio Biz, a gente tem vários programas que nós fizemos que foi até falando dos arquétipos, né, que são os perfis das pessoas. Então, se a pessoa já traz um perfil, ótimo, ela já se identificou, ela já sabe quais são as características dela, por isso que enfim, eu gosto sempre de eu gosto muito de anotar e fazer coisas de forma fácil para a gente visualizar. Então, traçar, sei lá, no lado esquerdo, como você se vê. E aí, o que você gostaria de melhorar do lado direito, né? Porque aí você consegue entender os pontos que você gostaria de melhorar. Todo mundo tem uma questão em relação ao dinheiro, positiva ou negativa. Até quem tem muito dinheiro também, às vezes, tem que aprender a gastar, que também tem uma dificuldade de não conseguir gastar. A gente acha que isso é só um problema para quem não tem, né? Da questão de escassez, mas não é bem assim. Tudo, na verdade, ele está relacionado, né? Como a gente, o nosso comportamento, ele está relacionado com tudo que a gente faz na vida, né? E a questão financeira, ela só é uma forma de quantificar uma série de coisas na nossa vida. Então, o objetivo aqui é que a gente lembre que o nosso trabalho é sempre que a gente olhe tudo de uma forma holística, que a gente consiga pôr todas as caixinhas da nossa vida numa roda e que ela rode de fato, né? Então, a gente vai tentar dar aqui para vocês o máximo de informação e de suporte para vocês entenderem uma forma, lembrando que não existe a forma correta ou errada, mas existe uma série de formas como a gente pode, de fato, se planejar, se organizar, para entender onde a gente quer chegar, onde são nossos objetivos, as metas que a gente tem que alcançar e as deficiências que a gente tem que melhorar. Uma coisa que eu gosto e falo sempre é que, assim, existem os talentosos que nascem já, né, com o talento e não precisam se esforçar tanto, mas a maioria, a grande maioria, tudo que a gente fizer com dedicação e treinar com afinco, a gente se torna tão bom quanto as pessoas que têm um dom. E às vezes até mais, porque a gente vai com determinação. Então, não dá para ninguém sair daqui desse YouTube hoje e falar que não vai conseguir. Porque o conseguir ou não depende das metas individuais de cada um. E o trabalho é um trabalho individual. A gente pode olhar para o vizinho e achar que a vida do vizinho é muito melhor, mas não necessariamente porque você não sabe de fato o que está passando lá, né? Então, acho que a ideia do trabalho que a gente traz aqui somos nós com nós mesmos e com os nossos objetivos de vida. Então, a ideia de quantificar muito bem. E aí a gente depois vai fazer um YouTube, e a Ana Rutz é muito melhor do que eu nesse sentido de dar as dicas que eu adoro. Acho que as dicas, elas ajudam muito na vida. De que é o quantificar, né? Entender de fato o que você tem das suas entradas, quais são os seus gastos, para você aí conseguir colocar no planejamento. Mas o que eu quero trazer hoje ainda é uma coisa mais subjetiva, que é justamente fazer uma avaliação da vida. No momento de vida que nós estamos, onde a gente está, a idade que a gente tem, né, o nosso contexto familiar e o que a gente gostaria de, como que a gente gostaria de se ver num curto prazo, num médio prazo e num longo prazo. Isso pensando na vida como um todo. E aí depois a gente vai destrinchando para entrar na parte que é o que onde todo mundo quer e acha que é impossível de fazer, e a gente prova que aqui é possível, e a Ana Rutz tem vários exemplos para dar, que todo mundo consegue. Com planejamento, a gente praticamente consegue tudo na vida, né? E o principal que eu acho que é a ideia do planejamento é trazer tranquilidade para a gente, porque eu acho que quando a gente fica muito ansioso, angustiado, né? Porque a gente quer muito uma coisa, a ansiedade é geralmente de uma coisa que você quer muito que ainda não aconteceu, e angustiado é algo que já aconteceu que você ainda não consegue resolver direito, né? Então, assim, a hora que você consegue equilibrar tudo isso, a ideia do planejamento é que ele te traga um pouco de tranquilidade naquilo que você está fazendo, né? Que te dê um norte. E lembrando que, como tudo na vida, a gente pode sempre ajustar.
O que a gente de fato quer na vida, dificilmente a gente muda, aquilo que a gente anseia, aquilo que nos move, que dá paixão. Isso a gente tem muito claro dentro de nós. A gente talvez não consiga falar o nome certo, o que nos faz feliz, etc. e tal, mas a gente sabe o que é importante na nossa vida. E a gente deve colocar isso no planejamento, mesmo que eu sei que muita gente traz e fala assim, nossa, mas isso é impossível de alcançar. Se você já pensa assim, aí de fato fica mais difícil. Então você põe lá no teu planejamento, que é uma folhinha que permite você escrever o que você quiser, e aí em cima disso a gente começa a avaliar o que é viável, o que não é, e quanto tempo a gente vai demorar ou não para chegar nisso. Mas é importante a gente traçar isso e ter clareza no que a gente está querendo. E aí, né, quando você começa a quantificar essas coisas, e quantificar a gente fala da questão financeira e também de itens, né, porque as pessoas têm dificuldade de fato, às vezes eu faço perguntas para as pessoas, o que você quer? Ninguém sabe o que elas querem. Eu quero ser feliz. E o que é ser feliz? Né? O ser feliz é você estar com a sua família, é você viver numa casa, é você ter saúde, porque isso é muito amplo. Então, o que a gente quer é que vocês consigam colocar em palavras para vocês avaliarem depois, né? A revisão disso acho que é muito importante, para se aquilo está fazendo sentido ou não. E aí, a hora que você consegue já ter isso mais ou menos mapeado, a gente começa a projetar. Então, por isso que eu acho que é importante a gente começar com uma reflexão, né? E acho que a gente tem que fazer isso sempre, de tempos em tempos. Quando acontece alguma coisa relevante na vida, tenho certeza que todo mundo está repensando muita coisa, muita gente, nesse período também perdeu muitas pessoas queridas, não tem como a gente não falar nisso, e a gente tem que acolher essa nossa dor, e mesmo nesse sentido, a gente também tem que ver que existem coisas positivas, né? Tudo na vida tem coisas positivas, é como a gente vai encarar elas, é que vai fazer ser mais pesado ou mais leve. Então, o objetivo do planejamento é que seja uma coisa bacana, gente. Então, fazer uma reflexão de como a gente chegou até aqui, como foi a vida, refletir sobre momentos de estresse, digamos assim, que a gente acha que pode chamar esse período de 2020 foi um momento de muitas emoções, muitas oscilações. A gente fazer essa avaliação, quantificar o que de fato é importante ou não, a gente falou muito isso também nos nossos podcasts, que a gente viu que tudo que a gente achava que era muito importante na nossa vida, a gente fez uma reavaliação e não necessariamente tudo que a gente achou que era importante, de fato é tão importante. A gente consegue ser feliz com muito menos coisa de consumismo que a gente antes achava que isso era impossível. Então, essas paradas, né, essa forçada que aconteceu no mundo, para todo mundo, independente de classe, gente, foi um momento único na vida, né, porque, querendo ou não, a gente sempre se sente excluído de alguma classe, e o que aconteceu não teve exclusão, aconteceu para todo mundo, né. Então, acho que é muito legal você poder quantificar o que de fato isso é importante ou não é para mim, e aí começar a projetar e planejar o que a gente quer daqui para frente. E a gente chama isso planejamento, que a gente gosta de criar metas, né? Eu acho que colocar metas de como a gente quer que seja esse novo ano, né? E não só o 2021, mas pensando, né, prazos mais do prazo médio e também no futuro. Eu acho que a gente sempre tem que ter um horizonte longo, mas dentro do horizonte longo a gente tem que trazer pequenas metas para de fato a gente conseguir realizar, porque senão fica tudo muito distante e a gente desanima. E a ideia é que a gente não desanime, que todo dia a gente tenha uma cenourinha na frente da nossa vida que nos motive e a entrar e buscar os nossos sonhos e desejos e realizações. É assim que eu vejo um pouco. Agora, Ana Roots gosta, é muito boa nessa parte, gente. Fiquem atentos às dicas. Me fala como é que você faria um planejamento. Não, acho que muito legal o que você falou dessa ideia de olhar para trás primeiro mesmo, antes de ir para frente. Acho que não tem como fugir disso, né? Por mais que a gente fale, bom, aliás, quem estiver nos assistindo, nos escutando em novembro, gente, tá valendo também. Pode começar em novembro, né? Porque estamos gravando no começo do ano, mas se você nos escutar mais para frente, é o que a Ana falou, a qualquer momento você pode fazer. E é um pouco isso. Por um lado, a gente tem que considerar que o momento presente é o nosso ponto de partida. Por outro lado, não tem como a gente desconsiderar o que foi o nosso passado. Então, acho que é encontrar um equilíbrio entre a partir do presente eu posso fazer uma série de coisas, né? Sem desprezar que o meu passado foi de uma determinada forma e que
de alguma maneira, ele mexe com os meus comportamentos também, com as coisas que eu acredito. Então, acho que você falou muito bem isso, né? De como que a gente tem que levar em consideração aí as duas coisas. Outra coisa legal que você falou, Ana, que os desejos, os sonhos, eles são mais fixos na nossa vida, né? Então, quer dizer, claro, a gente pode mudar? Pode, né? Não é impossível até montar as metas e aí a vida acontece, né? Mas, claro, a nossa essência, ela dificilmente muda depois de um certo momento. Acho que é um pouco isso que você está falando. Então, eu acho que tem que colocar muito no papel, olhar para essa visão de longo prazo que você falou. Então, quem a Ana Roots quer ser no longo prazo, por mais que eu nem sei se eu vou estar viva no longo prazo, mas é a partir dessa visão que eu vou fazer a minha caminhada, né? E como a vida vai acontecer, o planejamento vai me ajudar a passar pelos momentos difíceis também. Então, a Ana Breda falou uma coisa, ela falou assim, essa pandemia, essa situação, ela pegou todo mundo. É claro que para cada um é de um jeito diferente, enfim, não vou nem falar daqueles que já não estão mais aqui, né? Que esses, infelizmente, essa é a única coisa para a qual a vida não deu jeito ainda, mas para aqueles que estão aqui, que seguem nessa caminhada, como que a pandemia te impactou? Claro, pode ser diferente, mas por outro lado, todo mundo precisa continuar comendo, todo mundo precisa continuar tendo amizades, todo mundo precisa continuar se planejando para o futuro, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, sem o planejamento, fica muito mais difícil. Você é pego de calças curtas, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, todo esse programa é para dizer que a primeira etapa de um planejamento não é quantificar, é pensar sobre a própria vida, né? Eu acho que você matou nisso. Né? Eu diria que o planejamento é quase um ansiolítico para as questões financeiras, né? É um remedinho que nos ajuda a, de fato, controlar essa ansiedade de a gente querer fazer acontecer, ou quando a gente olha e fala, eu não vou conseguir. Né? Tudo a gente consegue. Então, acho que por isso que eu brinco, e a gente mistura muito essa questão de finanças com a parte comportamental. Por que refletir para o passado? Para a gente ver como é que a gente estava vindo num comportamento. Porque quando a gente quer se planejar e a gente quer atingir um determinado objetivo, você precisa ver se você tem todas as qualidades ou, enfim, competências necessárias. Isso serve até para o emprego, para você conseguir Exato. chegar naquele objetivo. Então, a ideia do planejamento é uma autochecagem nossa para ver se a gente está apto ou o que a gente precisa fazer para chegar nos nossos objetivos. Vocês veem que tudo que a gente fala, eles têm muito a ver com a nossa vida. A gente vai dar muitas dicas focadas em finanças, mas elas vão servir para uma série de outras áreas das nossas vidas, inclusive, por exemplo, para procurar um emprego. Né? Eu vou dar um exemplo, que você falou assim, você falou que muitos hábitos a gente percebeu que a gente não precisava continuar tendo, né? E tem um hábito que eu considero um dos piores, né? A Ana Breda sabe, né? Nem sei se ela concorda tanto, mas ela sabe que eu acho isso, que é o hábito de parcelar no cartão de crédito o consumo. Eu acho que esse é um dos hábitos que mais destrói a vida das pessoas, financeiramente falando. E nessa pandemia isso ficou muito claro, porque você parcela assumindo que você continuará tendo renda no futuro. Porque como é que você vai pagar essa fatura do cartão de crédito, né? Então você divide, sei lá, uma roupa em 5 vezes, sem juros, aspas, né? Porque você acha que você vai ter emprego no futuro. Só que você esqueceu que você trabalha por job, por freela, podemos chamar como quiser, né? E por uma razão ou outra, durante a pandemia, você ficou ali 3 meses parado. E você não tinha um colchão financeiro que te ajudasse a pagar essa fatura. Então, a sua vida teria sido muito mais fácil se essa fatura não estivesse empatada com um sapato que você nem lembra mais que você comprou. Exato. Então, será que não é hora de repensar, né, esse tipo de hábito? Então, acho São que é por esses aí. hábitos que é por aí, exatamente. Acho que eu gosto quando você dá esses exemplos, porque fica fácil das pessoas entenderem o que a gente quer dizer. O tema, ele parece complexo, mas ele não é complexo. Mas é do ser humano sempre achar que ele é muito, né, que os problemas eles são muito maiores do que de fato eles são. E isso, a ideia dos exemplos, e justamente essa reflexão, realmente, eu acho que para cada um, né, 2020 tocou de um jeito, mas eu tenho certeza que todo mundo tem muita coisa positiva para trazer. O meu desafio aqui que eu jogo para vocês é quanto de fato a gente vai conseguir perpetuar determinadas mudanças na nossa vida.
Porque a gente também tem essa questão de ser muito impactada no primeiro momento, acha que mudou a vida e passados 5 minutos todo mundo volta para o padrão antigo. Né? Por isso que a gente insiste tanto na questão do treino, né? De praticar. Eu acho que a ação é um pouco a fazer o exercício, e aí eu jogo o desafio para vocês que estão nos assistindo, e para nós mesmos, a gente também faz isso sempre, de revisar as nossas coisas, porque não adianta fazer uma vez e largar, como tudo na vida. A vida é a plantinha, se não regar, a plantinha morre. Tem pouquíssimas plantinhas que conseguem viver sem água, mas essas que vivem sem água, elas têm reserva. Elas têm uma boa reserva para queimar. Então, por isso que é muito importante a gente, de fato, começar a olhar para a questão de finanças na nossa vida, né? E aí, finanças como um todo, a gente está iniciando essa série via YouTube com o planejamento, porque faz muito sentido a gente começar assim, mas é importante a gente estar sempre olhando e revisando, senão ela perde um pouco o propósito do que ela está fazendo. Lembra que o que a gente está falando não é ficar mudando os objetivos o tempo todo, embora a gente possa criar sempre novas metas e objetivos na nossa vida. Mas a gente tem que traçar um planejamento e seguir, e ir sentindo, como a Ana Ruth colocou muito bem, a vida a gente não controla, aliás, a gente controla muito pouco da vida, né? A ideia do planejamento é nos dar um pouco de tranquilidade de que a gente tem noção do que está acontecendo com a nossa vida, com as nossas finanças, e conforme acontecerem as adversidades da vida, ou sorte, né, porque também não é só coisas ruins que acontecem na vida sem estar planejadas, tem muitas coisas boas que acontecem, e na quarentena também aconteceu muita coisa boa para muita gente, né, não tem só coisa ruim, mas que a gente também consiga aproveitar essas oportunidades, e com o planejamento te ajuda sempre a dar aquela respirada de tipo, olha, eu sei onde eu estou. Né? Eu acho que a ideia é a gente ter consciência do momento de vida que a gente está colocando, como a Ana Ruth também colocou, o ponto de partida tem que ser o nosso presente, o momento atual que a gente está vivendo. Legal, então para você que quer aí um resumo, já sabe, é refletir, avaliar, quantificar e projetar. É assim que você começa o seu planejamento financeiro. E se você quiser saber maiores detalhes sobre como é que se quantifica isso, né? O nome disso é orçamento, é um nome chato, mas o resultado é muito legal. Continue nos acompanhando, que a gente vai fazer um orçamento com você muito em breve. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.